Glória a Deus. Querido, muito bom. Deus, Ele tem uma palavra poderosa para você e eu gostaria que você atentasse e considerasse. Nós vamos estar falando um pouco hoje sobre um caminho de excelência que Deus ele tem preparado para todos os cristãos. Esse caminho nós chamamos o caminho da santidade, tá certo? Então, atenta para aquilo que Deus ele quer ministrar, falar ao teu coração e coisas grandes e sobrenaturais irão se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Nós paralisamos toda ação das trevas, todo levante maligno, toda ação demoníaca no nosso meio, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, todo o coração como a terra pronta, como a terra que já foi arada, preparada, e já está pronta para receber a semente santa e incorruptível da tua palavra. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, toda mente cativa à obediência de Cristo, no nome de Jesus. Paralisamos todo levante maligno, toda astúcia, todo ardil satânico no nosso meio, no nome de Jesus. E declaramos, Pai, que a Tua palavra, ela fluirá no nosso meio esta noite, de forma sobrenatural, em o nome de Jesus, amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo abençoado de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Clênio, Silvinha. Aleluia. Deus é bom demais, queridos. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Aleluia. Você está feliz por estar aqui essa noite? Aleluia. Amados, eu estou muito feliz de estar aqui esta noite. Amém? É muito bom revê-los depois de um final de semana que nós passamos longe um do outro, né? Nós estávamos ali em Ubajara, foi bom demais esse tempo ali em Ubajara. Nós estávamos ministrando na nossa superclasse lá, Identidade Cristã, e foi algo sobrenatural que Deus fez ali, naqueles dias. Satanás, ele tentou se levantar contra a nossa vida, mas ele sempre é um inimigo derrotado. Amém? Sexta, nós demos aula ali com sintoma de enfermidade no corpo, com aquele sintoma de febre. Sábado foi um negócio mais pesado ainda, mas o Senhor, Ele foi exaltado, glorificado, a palavra foi ministrada, amém? Vidas foram abençoadas e foi muito bom. E eu sei que não foi diferente aqui nessa igreja, amém? Eu sei que domingo também o culto foi bom demais. O Guto teve ministrando aí uma palavra de fé sobre fé, amém? E que as pessoas elas foram tocadas, impactadas pelo poder de Deus, pelo poder que há na palavra, amém? E, queridos, eu sei que o Senhor, Ele é aquele que a cada dia Ele nos surpreende de forma sobrenatural, amém? E Deus, Ele tem um estilo de vida preparado para cada um de nós que somos seus filhos, nós que somos a sua igreja, nós que somos a sua noiva, uma noiva que está sendo preparada com zelo, amém? Porque de fato a Bíblia diz que o Senhor ele não vem pegar qualquer noiva, Ele vem pegar uma noiva santa, sem mancha e sem mácula, amém? E eu quero que você abra com toda a segurança a sua boca, com ousadia, e você diga o seguinte: eu sou essa noiva, amém? Nós somos a noiva de Cristo. Nós, quando eu digo nós, eu estou falando de nós, a igreja de Jesus. E nós sabemos que quando ele fala a respeito de pureza, ele está falando a respeito de alguém que não é
maculado, não é sujo, impuro. Amém? Essa é a igreja que Jesus ele está vindo pegar. E essa é a igreja que eu e você fazemos parte, que nós, como corpo de Cristo, somos. Nós somos esta igreja. E amados, nós temos que entender este bom caminho, chamado caminho de santidade, que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Cada um de nós. O Senhor ele tem me importunado a respeito deste assunto, santidade. Eu espero que eu possa ministrar e eu consiga ministrar aquilo que Deus ele tem falado ao meu coração. Eu conto com a capacitação do alto, de fato, da pessoa do Espírito Santo, que ele possa estar falando tudo que o Senhor ele tem para nos falar esta noite. Amém? Diga assim: o caminho de santidade é um caminho de excelência diante do Senhor. Nós temos que entender, primeiramente, nós como filhos de Deus, como igreja, que santidade é o meu status quo e o teu status quo. É uma posição que eu e você, legalmente falando, já fazemos parte, nós já estamos nessa posição. Eu acho muito interessante algo que fala, Paulo ele falando aos Coríntios, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 30, Coríntios 1:30, ele fala algo interessante, eu gostaria que você abrisse lá. Ele está falando da minha posição e da tua posição em Cristo Jesus. 1 Coríntios, nós vamos ler alguns textos hoje nas nossas Bíblias. Olha só o que ele fala aqui no verso 30. Ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Quem se tornou em quê? Ele diz assim: olha, nós, está falando de mim, de você, nós somos dele. Dele quem? De Deus Pai. Por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo. Nós somos dele, não é isso que o texto está falando? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se há algo que eu e você, nós não podemos nos gloriar, é de ter conquistado a nossa salvação. Porque de fato esse não é um mérito meu, nem é um mérito teu. Esse mérito foi de Jesus. Amém? Ele completou de forma completa e excelente na cruz do Calvário a obra por mim e por você. E ele nos resgatou. A Bíblia diz que nós vivíamos alheios à vida de Deus, nós estávamos alienados, separados da vida de Deus, por causa dos nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e por causa disso nós éramos, naturalmente falando, filhos da ira. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Houve um tempo que o meu status e o teu, nós estávamos aí, nós fazíamos parte desta família, da família que nós podemos dizer, chama-se família do diabo, porque de fato João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus, ele falando lá no Evangelho de João, no capítulo 40, no versículo 44, no capítulo 8, ele diz assim: vós sois filhos do diabo. Por quê? Porque vocês querem de fato cumprir a sua vontade. Porque aqueles homens, os homens mais religiosos da época, que eram os fariseus, eles diziam o seguinte: olha, nós somos filhos de Abraão, nós temos uma aliança com Deus de Abraão. E Jesus se volta para eles e diz assim: vocês são filhos do diabo, por causa da conduta de vocês. Na verdade, outra feita
nos textos anteriores, Jesus já os havia chamado de túmulos caiados. Que eles tinham uma bela aparência por fora, mas por dentro eles eram cheios de sujeira, de podridão. Aleluia. E aí, meu amado, nós começamos a entender essa obra maravilhosa da santificação. Nós temos que entender que é uma obra que começa na minha vida e na tua vida, começou em Cristo Jesus, mas é algo que começa de dentro para fora. Amém? Os fariseus, eles tentavam levar uma vida santa, cumprindo leis, regras, mandamentos, mas o que estava mais podre e precisava de mais tratamento, eles não tratavam, que era o interior. Porque nós sabemos que essa não é uma obra do homem. Nós sabemos que essa não é uma obra do cristianismo, porque o cristianismo, de fato, ele é um tratamento de dentro para fora. Amém? Primeiramente, eu tenho uma experiência com Deus, que nós descrevemos como novo nascimento, e nós sabemos que este novo nascimento é uma obra diretamente no meu espírito, que ele é recriado, ele não é recalchutado, ele não é renovado, a mente ela é renovada, mas o teu espírito de fato, ele é recriado. Você passa a ser uma nova criação, ou uma nova criatura, com uma nova natureza, com uma natureza semelhante à do teu Pai. O Espírito de santidade passa a habitar em mim e em você, e essa é a obra da santificação. Nós costumamos dizer que a santificação ela tem duas nuances nas Escrituras, nós podemos ver isso de forma clara. Quando se fala de santificação, fala-se a respeito de purificação e separação. Amém? E eu fico maravilhado com que Paulo diz assim: olha, vocês são hoje de Deus. Ele está falando para a igreja, ele está falando para os cristãos. Vocês são de Deus em Cristo Jesus. É por causa dele, porque ele, Jesus, se tornou da parte de Deus para você em justiça, santificação, redenção e purificação. Não é isso que a Bíblia fala? Ele se tornou da parte de Deus para vocês tudo isso. Qual é o meu status quo hoje? Eu sou santo. Por quê? Porque eu faço parte de um povo santo. Eu faço parte de uma igreja santa. Eu faço parte de uma nação santa, que foi levantada por Deus. Aonde? Em Cristo Jesus. Nós éramos aqueles que estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala em Gálatas, em Efésios. Diz que nós éramos inimigos de Deus em nossas obras e delitos. Mas Deus, nós que estávamos longe, Deus, Ele nos aproximou através do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Então qual é o meu status quo? Eu sou santo, mas nós temos que separar a posição. Quando eu falo da posição, eu estou dizendo uma verdade legal que me é assegurada pelas Escrituras. A Bíblia diz: porque eu estou nele, eu sou santo. E todo aquele que é nascido de novo está nele. Agora, o processo de santificação é algo diferente. É algo contínuo, que acontece na minha vida e na tua vida. E é algo que acontece na minha vida e em tua vida. É um trabalho em parceria entre eu e o Espírito Santo de Deus. O Espírito da graça que me alcançou. Ele é aquele que me capacita para que eu ande no caminho de santidade. Mas eu sou aquele que decido andar no caminho de santidade, através do entendimento que me foi dado por Deus, em Cristo Jesus. Então, meu amado, nós não podemos simplesmente
Por entendermos que somos santos, não fazemos nada. Nós temos que decidir andar nesse caminho de santidade. Nós temos que decidir trilhar este bom caminho que Deus preparou para cada um de nós. E sou eu e você. É claro que Ele nos assiste em nossas fraquezas, na nossa incapacidade de produzir resultados. Deus, Ele vai estar me assistindo, Ele vai estar me socorrendo, Ele vai estar me dando poder, graça para subjugar a carne, para resistir ao pecado, para resistir ao diabo. Mas eu e você, nós temos que decidir manifestar aquilo que nós somos, andar no caminho que Deus preparou previamente para mim e para você. Porque o que nós vemos hoje, muitas vezes, são pessoas atribuindo a Deus a sua negligência. Muitos cristãos. Eu pego textos como aquele, eu gosto sempre de estar repetindo, que está lá em Hebreus, aquele alerta de Paulo, que Paulo diz assim: olha, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vocês se tornaram necessitados de leite, não de alimento sólido. Por quê? Porque o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, e eles estão aptos para discernir não somente o bem, mas também o mal. Querida, há tanta verdade nesse texto, tanta verdade. Quem são os adultos? São aqueles que decidiram crescer, pelo que está no texto. Porque a vontade de Deus é produzir crescimento na vida de todos. A vontade de Deus é que eu cresça, você cresce, que você cresça também, todos nós venhamos a crescer. Mas muitos decidem não crescer, muitos decidem não desenvolver espiritualmente. A Bíblia diz que o adulto é aquele que pela prática tem o quê? As suas faculdades exercitadas. Ele diz: quem é aquele que vai crescer? É aquele que pratica, porque na prática ele vai exercitar as suas faculdades espirituais, e isso vai produzir crescimento na vida dele. Queridos, assim também é o caminho da santidade. Eu decido ser santo, depois que eu entendo que eu sou santo, eu decido andar em um caminho de santidade. E o Espírito Santificador, o Espírito Santo da graça de Deus, ele vai me assistir, ele vai me capacitar, ele vai derramar a graça necessária para que eu trilhe esse caminho que o Senhor tem preparado para mim, um caminho de vitória e de excelência. Mas eu decido ser aquilo. Por isso que ele diz: porque vos tornastes da parte de Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo Jesus, Ele é tudo isso. Quando eu entendo de fato quem eu sou, e eu decido viver esta realidade, o Espírito de Deus, Ele vai pegar junto comigo. Ele vai pegar junto comigo. Nós vemos, por exemplo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele orando a Deus para que Deus afastasse dele um espinho na carne, a quem Paulo, ele chama, no texto bíblico, mensageiro de Satanás. E entenda bem, esse mensageiro, ele não era uma coisa, ele era uma pessoa. Essa palavra que ele usa para mensageiro, ele usa a palavra ângelos. Era alguém que era enviado com uma missão específica. A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, existia uma casta de demônio, ou uma legião, ou um demônio específico, que ele era designado especialmente para a vida de Paulo, a quem Paulo chamou carinhosamente espinho na carne. É interessante que você vê esse texto lá no Antigo Testamento, quando Deus, através da vida de Moisés, ele alerta o povo que estava para entrar, que é a confirmação da aliança palestínica, antes de Josué entrar na terra prometida, levando o povo
Moisés, que já sabia que não ia entrar, ele deu os últimos conselhos para o povo. E ele disse o seguinte: olha, Deus falou, e não esqueçam disso, que vocês vão ter que expulsar os moradores dessa terra. Vocês não podem tolerar os moradores dessa terra, porque se vocês se misturarem com eles, eles serão como espinhos em vossas alhargas. Eles serão como espinhos enfiados na carne de vocês. O que é que ele estava dizendo? Eles vão fazer vocês tropeçarem. Que mensagem é essa? Mensagem de santificação. Ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês são um povo separado, exclusivo. Aleluia. Um povo separado e exclusivo. E Paulo, ele diz que esse espinho na carne, esse mensageiro, esse enviado de Satanás, a missão dele específica era ir adiante de Paulo, de cidade em cidade, de localidade em localidade, aonde Paulo ia pregar, levantando toda espécie de confusão, perseguição, injúria. E Paulo, ele de fato, aonde ele ia, ele era perseguido, ele era apedrejado, ele era fustigado com varas, ele era preso, sim ou não? Que chegou ao ponto de Paulo dizer: olha, Senhor, eu não aguento mais, afasta de mim esse espinho na carne. Mas Deus, ele olha para Paulo e ele diz assim: olha, Paulo, você vai ser o grande pregador da graça de Deus, eu quero te ensinar uma lição. Deixa eu te dizer algo: a minha graça te basta. Ele está dizendo o seguinte: olha, recebe esta lição, aprende isso, tudo que tu precisa, tudo que tu necessita para ter uma vida vitoriosa, para lidar com o diabo, eu estou te dando, através da minha graça. A minha graça é tudo aquilo que tu necessita para ter uma vida boa, sobrenatural sobre a terra. O próprio Tito, ele falando lá no capítulo 2, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Ele está dizendo o seguinte: olha, a graça, ela não é simplesmente um remédio paliativo para que depois que você peque. A graça, ela não é somente para você pecar, viver pecando e dizer: ah, Senhor, Tu é um Deus gracioso, Tu entende todas as coisas, afinal de contas o Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor, Ele conhece de fato a minha estrutura e a tua. Não somente porque Ele nos criou, mas porque Ele se fez igual a mim e a você. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus que Ele é o sumo sacerdote da minha e da tua salvação. Por quê? Porque não somente Ele nos criou, Ele nos conhece, mas Ele conhece as nossas fraquezas na pele, porque Ele provou, Ele sabe o que é ser homem, e Ele sabe o que é ser tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, e Ele sabe nos ensinar a vencer a tentação. Sabe por quê? Porque Ele venceu a tentação. Por isso Ele está apto para me socorrer e te socorrer. Por isso que lá no capítulo 3 de Hebreus, nos fala a respeito do trono da graça, que cada um de nós podemos nos aproximar desse trono com ousadia, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, e eu e você podemos achar socorro. Socorro, para quê, pastor? Para tudo. Em ocasião oportuna, nós podemos achar socorro. Em ocasião oportuna, ali no trono da graça. Interessante é que aqui ele está falando em Tito, nesse texto de Tito, no capítulo 2, no verso 11, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se nos mostrou salvadora. Ele está falando da manifestação inicial da graça na vida do cristão, que foi a salvação. Mas através da salvação, que nos foi proporcionada pela graça, é disponibilizado para mim e para você um poder sobrenatural da parte de Deus, que vai nos educar, vai nos capacitar, para que a gente venha lidar. Não é isso que ele diz? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas,
vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então a graça, ela não somente me salva, mas ela também é um empoderamento da parte de Deus na minha vida e na tua vida, para que a gente venha lidar com o pecado, com a tentação e com todo o levante do diabo contra as nossas vidas. Para quê? Para que tenhamos uma vida santa sobre a terra. Para que tenhamos uma vida separada. Queridos, nós como representantes de um Deus santo, nós temos que ter uma vida santa. Se você for olhar, e eu gostaria de ler esse texto com você, que está lá em Êxodo capítulo 28, verso 36 ao verso 38. Diz assim, Êxodo 28, 36 a 38. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Diga, santidade ao Senhor. Verso 37. Atalazar com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estarás. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Esse texto, ele especificamente está falando a respeito da roupa do sacerdote, do sumo sacerdote. O interessante, queridos, que até Arão, o sacerdócio, ele não havia sido regulamentado pelo Senhor. Você concorda comigo? O sacerdócio, ele só foi regulamentado pelo Senhor a partir de Moisés. O próprio Moisés, ele foi levantado por Deus sobre uma casa, e esta casa era Israel, e Deus deu a visão para Moisés, para que ele estabelecesse o sacerdócio. Antigamente nós víamos, antes de Arão, sacerdotes isolados, como o caso de Melquisedeque, que apareceu sem genealogia, era um sacerdote do Deus Altíssimo, mas não existia uma regulamentação. E Deus em Arão, ele decidiu regulamentar. E ele deu uma indumentária, uma vestimenta que tem uma representação. E o interessante é que na testa do sacerdote, ele tinha, na cabeça do sacerdote, ele usava um turbante ou uma mitra, um chapéu que era o símbolo da autoridade sacerdotal. E nessa mitra tinha a coroa, que nós vemos lá no capítulo 29, nós vamos ler esse texto também. O texto chama Coroa da Santidade, que era essa placa de ouro, que dizia, como? Santidade ao Senhor. Não existe algo mais que represente mais a minha identidade e a tua identidade do que o nosso rosto. E o sacerdote, o sumo sacerdote, aonde ele entrava com a mitra e com aquela placa de ouro na testa, e todos que olhavam para ele, lembravam, eles diziam, olha, ele é o sumo sacerdote, ele é o mediador entre Deus e os homens, ele é aquele que entra na presença de Deus, e na testa dele está escrito, santidade ao Senhor. E nós sabemos, queridos, que isso é uma mensagem para mim e para você. Porque nós entendemos que nós servimos a um Deus santo. Nós servimos um Deus santo, que requer da minha parte, da tua parte, uma vida de santidade. Nós não podemos mais viver de forma irresponsável, da maneira vil que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor. Porque hoje o Espírito de Santidade, ele habita, ele tabernácula de forma permanente na minha vida e na tua vida. Ele faz morada permanente em cada um de nós.
Amém? E uma vida de santidade não é viver de qualquer maneira. Eu gostaria que você passasse mais alguns capítulos, mais um capítulo, e fosse lá para o capítulo 29, o capítulo seguinte. Êxodo 29. Eu gostaria de ler do capítulo 4 ao capítulo 7. Falando da consagração de Arão. Amém? Aí no capítulo 4 ele diz o seguinte: então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Eu gostaria que você observasse bem essa sequência que está aqui, porque esta é uma mensagem para a época presente, para a minha vida e para a tua vida. Isso é um simbolismo que me traz a mim e a você uma verdade espiritual que se cumpriu de forma integral na minha vida e na tua vida quando nós nascemos de novo. Porque hoje nós somos esta nação santa, nós somos este povo escolhido, levantados por Deus para anunciar as suas boas novas, as suas virtudes. E ele diz o seguinte, ele falando da consagração de Arão, ele diz assim: então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomará as vestes e vestirás Arão da túnica da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e a cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhes-á a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada, ou a coroa santíssima, que é santidade ao Senhor. Então, amados, em outros textos nós vamos ver que essa estola sacerdotal, ela era feita de linho finíssimo, branca, representando vestes santas. Na consagração, o sacerdote, quando ele era separado ou consagrado, ele era totalmente lavado. Você lembra que Jesus, ele diz assim: olha, aqueles que já receberam a palavra, não é necessário banhá-los novamente, eles têm que simplesmente lavar, só é necessário que eles lavem os pés. Ele está fazendo uma alusão a isso, porque era somente no momento da ordenação e da consagração que o sacerdote ele se purificava totalmente, ele tomava um banho completo. Depois disso ele passava na bacia de bronze e ele lavava o quê? As mãos e os pés, porque as mãos elas representam o quê? As minhas obras e as tuas obras. Os pés eles representam o quê? Os nossos caminhos, nossos desígnios. Mas na consagração, na ordenação, ele era totalmente lavado. Isso é um símbolo ou um simbolismo do novo nascimento. Foi o que aconteceu comigo e com você. Quando nós nascemos de novo, nós fomos totalmente recriados, lavados pelo sangue de Jesus. Depois o Senhor nos deu vestes puras, e depois Ele colocou uma mitra sobre a nossa cabeça, com uma coroa de santidade, que representa a autoridade. E depois de tudo isso, o que é que vinha? O óleo. Diga, o óleo era derramado. Diga, depois de todo esse processo, o óleo, ele era derramado. Queridos, eu tenho entendido algo pelas Escrituras. Eu sei que as pessoas, elas dizem o seguinte: olha, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quantos já viram esse texto aqui, que está lá em Romanos? E de fato, os dons e a vocação de Deus, eles são irrevogáveis. Deus, ele quando chama alguém, ele não se arrepende de ter chamado aquele ciclano. Mas você sabia que uma vida na impiedade barra o fluxo da graça e da unção de Deus na vida daquele que é chamado? Nós temos muitos exemplos nas Escrituras, mas um exemplo que eu medito, sempre eu estou meditando na vida desta pessoa, é Sansão.
As pessoas acham que Sansão ele perdeu a unção no momento em que ele cortou o cabelo. Mas, amados, o corte do cabelo foi o ápice da iniquidade na vida de Sansão. Na verdade, se você observar a vida de Sansão, você vai ver um homem que tinha um voto de santidade com Deus, que era um dos mais rígidos, que era o nazireado. Um nazireu, ele não podia passar navalha na cabeça. Tudo bem, esse nós conhecemos. Mas ele também, ele não podia tomar bebida forte. Um nazireu. Ele não podia ter contato com cadáver, com coisa morta, nem animais, nem pessoas. Nós vemos um Sansão que foi contra a ordenação de Deus, que disse que o povo de Israel não se misturasse com as filhas dos filisteus. Aonde Sansão foi buscar a mulher? No meio dos filisteus. Nós vemos Sansão ele matando um leão, e depois ele vai no cadáver daquele leão, ele pega o óleo que está lá e come o óleo, tem contato com o cadáver. Era proibido para o nazireu fazer isso. Nós vemos o Sansão ele passando a noite com uma prostituta filisteia. E o interessante é que a unção, ela continuava fluindo na vida de Sansão. Mesmo com esses percalços, mesmo com esses tropeços. Mas, queridos, eu aprendi uma coisa: nós não podemos confundir longanimidade de Deus com impunidade. O grande problema é esse. O grande problema é que muitas vezes nós vamos negociando com pequenas coisas. Nós vamos abrindo pequenas brechas em nossas vidas. E nós vamos deixando aquelas pequenas coisas entrarem em nossas vidas. E daqui a pouco aquelas pequenas coisas elas vão se tornando coisas grandes. E daqui a pouco nós estamos separados de Deus. Nós vemos na vida de Sansão um exemplo quanto os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. De fato, Sansão ele foi um homem que Deus o chamou, e ele até conseguiu cumprir aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, com custo da sua própria vida. Com custo da sua própria vida. Mas nós vemos também um homem que sofreu, porque o fluxo da unção foi estancado na vida dele por causa de uma vida de impiedade. Um homem que era para viver santidade, ele permitiu e negociou com a iniquidade, permitiu que a iniquidade entrasse e fizesse parte da sua vida, e o resultado daquilo foi cegueira. Diga cegueira. Escravidão, diga escravidão. Queridos, sempre que nós negociamos com a impiedade, com o diabo e com o pecado, essas coisas elas vão tentar entrar na minha vida e na tua vida, trazendo destruição. Nós vemos algo que se cumpriu de forma literal na vida de Sansão, mas que é uma verdade espiritual. Eu acho muito interessante Paulo, ele falando a Timóteo, ele falando a respeito dos últimos dias, que nos últimos dias seriam tempos difíceis, e que os homens eles teriam a sua própria consciência cauterizada. Por quê? Que eles teriam a sua consciência cauterizada por obedecerem a espíritos, por ouvirem doutrinas de demônios, não é isso que a Bíblia fala? E espíritos enganadores, falsas doutrinas. O resultado disso é que eles teriam uma consciência cauterizada. Nós sabemos que quando a Bíblia fala da minha e da tua consciência, essa palavra consciência no original é a palavra suneideses. O sentido original dela é duas testemunhas que testificam a respeito de algo que elas viram em comum. Elas concordam entre si. Então, quando fala da consciência, no Novo Testamento, está falando da minha consciência e da tua consciência, que em hebreu chamam a boa consciência, a vida daqueles que nasceram de novo. Está falando da voz do Espírito humano. Nós temos um padrão de justiça e de retidão dentro de nós, cada um de nós cristãos. E quando nós pecamos, imediatamente nós sabemos que pecamos. Não adianta, meu querido. Quando você faz algo que desagrada a Deus, fere a santidade de Deus, entristece a pessoa do Espírito Santo, imediatamente você fica sabendo.
que você fez algo errado. Porque esse padrão está dentro de nós. Você lembra que eu comecei falando do status quo que todo cristão tem? Todo cristão, ele é santo. E o que é que ele tem que fazer? Decidir andar em santidade. E viver nesta vida nessa vida de santidade. Amém? Nós vemos Sansão, um homem, negociando valores irrefutáveis e inegociáveis. Nós vemos um homem que era chamado por Deus, um juiz que foi levantado pelo próprio Deus, não se submetendo a Deus, e o resultado foi um tempo difícil que ele colheu na vida dele, de cegueira e escravidão. Depois se arrependeu e voltou. Amém? Foi simbolizado pelo cabelo que cresceu novamente, se estendeu. Mas o que nós vemos ali, queridos, é uma quebra de princípios. Sim ou não? É uma quebra de princípios que não podiam ser quebrados. Valores que não deviam ser negociados. Aleluia. Valores que não deviam ser negociados. E que eu e você, nós podemos de fato viver esta vida de santidade. Eu gostaria de ler mais um texto. Está lá em Zacarias. Irmãos, eu botei muitos textos aqui. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, do lado de Malaquias. Profeta Zacarias. Capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. A palavra Satanás, eu acho que é uma das poucas vezes que essa palavra é mencionada no Antigo Testamento, é nesse texto. Né? E nós sabemos que o significado da palavra Satanás significa literalmente o que está escrito aqui: opositor, alguém que se opõe, alguém que te resiste. Amém? E eu acho interessante que no texto diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. O que nós vemos aqui é a figura de um sumo sacerdote em plena atuação do seu sacerdócio, a Bíblia diz. Isso foi uma visão que Deus deu literal ao profeta. Tem uma mensagem espiritual aqui. Tem uma mensagem para o futuro. Existe algo profético que ainda vai se cumprir dentro desse texto aqui. Mas nós temos que entender que é algo literal. Israel literalmente está vivendo um momento ruim. Um momento de apostasia espiritual. E o profeta Zacarias, ele teve uma visão, e ele viu quem? O sumo sacerdote da sua época. Um homem chamado de Josué. E ele disse que Josué estava diante do Senhor, mas do lado direito dele tinha Satanás para se opor a ele. Nós estamos vendo aqui um sumo sacerdote em plena atuação do seu ministério, da sua obra, e Satanás o resistindo. Diante do Senhor, mas Satanás o resistindo. Aí no verso 2, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Aí, queridos, o que me chama a atenção é o verso 3. Olha só o que está aqui no versículo 3. Diz assim: ora, Josué, trajado de vestes o quê? Sujas. Diga sujas. Diga sujas. Estava diante do anjo. Nós sabemos que quando a Bíblia fala de vestimentas, está falando a respeito da posição do homem diante de Deus. As suas vestes são as suas. Nós vemos isso em todas as escrituras, esse simbolismo.
Amém? Desde Adão, no momento em que ele pecou, eu acho muito interessante, né? A Bíblia diz assim: o homem e a mulher, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. É um dos últimos versículos do capítulo 2. Aí no capítulo 3, no início do capítulo 3, quando o homem, ele transgride, ele come, ele faz exatamente aquilo que Deus disse que não era para ele fazer, a Bíblia fala que os seus olhos foram abertos, e ele percebeu que estava nu, e ficou com vergonha, e tentou se cobrir. O próprio homem tentou prover para si mesmo uma vestimenta. O que é que isso me faz ver? É que essa nudez, na verdade, são palavras diferentes. Do capítulo 3, era diferente da nudez do capítulo 2. A Bíblia fala que o homem e a mulher, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Mas no capítulo 3, quando ele peca, ele percebe que estava nu, e ele teve vergonha e ele tentou se cobrir. O que está acontecendo aqui é que o homem, ele tinha uma vestimenta, ele era coberto. Se você for lá em Salmos, no capítulo 8, diz que de glória e de honra o Senhor o revestiste ou o coroaste. O homem, ele era coroado de glória e de honra. A própria glória de Deus vestia o homem. O homem, ele era vestido com a glória de Deus. Lá no capítulo 3 de Romanos, diz assim: todos pecaram e destituídos foram de quê? Da glória de Deus. Se você pegar essa palavra destituídos e trocar pela palavra despidos, não vai trazer prejuízo ao texto bíblico, porque é o mesmo sentido. O homem, ele era vestido da glória. Quando ele pecou, ele foi despido, ele ficou nu, ele ficou exposto, ele ficou totalmente vulnerável. E é aqui que a Bíblia está falando. Josué, ele estava com as vestimentas sujas. Era a porta, era o que o diabo precisava para resisti-lo, para estar do lado direito dele. Mas Deus, pela sua graça, vamos ver aqui, olha só, no capítulo 4, ele diz assim, no verso 4: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se, é uma condicional, andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Amém? É uma condicional. Ele diz: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Nós vemos um sacerdote com vestes sujas. Deus, pela graça, o assiste, troca as suas vestes por vestes limpas, mas ele dá uma condicional: se você decidir andar nos meus caminhos, o fluxo da autoridade sacerdotal vai fluir através da tua vida. Eu vejo uma ligação direta, queridos, entre santidade e autoridade. Uma vez eu vi uma frase do pastor Márcio Valadão, ele falando algo interessante. Ele diz assim: a intimidade, ela gera santidade, e a santidade gera autoridade, e a autoridade gera domínio ou conquista. Amém? É um fluxo. Nós vemos o sacerdote, ele era lavado, depois eram dados vestes brancas e limpas, depois era colocado a coroa da santidade, a mitra com a placa de ouro, depois o óleo era derramado. Existia uma sequência sobre a cabeça do sacerdote. Isso é inegociável. Uma vida santa, uma vida pura, uma vida separada para cada um de nós. Nós podemos viver dessa forma? Sim.
Nós temos muitos textos, eu ia dizer vários textos, ia falar vários textos aqui para vocês. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Nós vemos Efésios no capítulo 4, a partir do verso 25, todo o capítulo 5, todos os textos que falam de santidade, que fala a respeito de nós nos despojarmos do velho homem, nós nos revestirmos do novo homem. E é exatamente isso que está falando o texto bíblico. Quando a Bíblia diz que eu e você nós temos que nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, está falando a respeito de uma mudança de dentro para fora. Está falando da verdade de Deus sendo manifesta através da minha vida e da tua vida. A vida de Deus controlando, gerindo a minha vida, eu manifestando esta vida, eu andando neste caminho de santidade e separação. Lá em Eclesiastes fala algo interessante, diz assim: como uma única mosca ela é capaz de produzir mau cheiro no unguento santo que está sendo preparado. Ali está falando de um perfume. E nós sabemos que era algo que era atribuído grande valor. Como era que eram feitos os perfumes na época? Eles pegavam aquelas essências de flores, de galhos, de cascas, eles jogavam no óleo e deixavam aquele óleo macerando ali. O óleo ele extraía o cheiro. O óleo ele tanto extrai cheiro como sabor, né? E aquele negócio ficava anos e anos envelhecendo, apurando ali. E uma vez meditando nesse texto, rapaz, o que é que essa mosca foi fazer dentro desse óleo? E Deus ele me fez ver o óbvio. A mosca ela estava dentro do óleo, porque aquele que estava preparando algo precioso, ele não soube guardar aquilo que ele estava preparando. Como é que você vai preparar algo de grande valor, que é atribuído um grande valor, porque eram anos para se preparar um perfume, e você faz de qualquer maneira? Você deixa aquele negócio aberto, você deixa aquele negócio exposto, para que uma mosca entre e caia lá dentro. E nós sabemos que uma das palavras para o diabo é Beelzebu, que significa pai das moscas. Por quê? Porque a mosca ela representa impureza, sujeira, podridão, lixo. Sim ou não? Essa é a representação da mosca. E a Bíblia fala que uma única mosca, dentro de uma grande quantidade de óleo, é suficiente para estragar tudo que está ali. Aleluia. Nós não podemos negociar com o caminho de santidade. Nós como cristãos, nós temos que ser santos. Nós temos que viver uma vida santa. Nós temos que ter uma vida separada e nós temos que manifestar a vida dele através de nós. Vamos ficar de pé, queridos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, orasse junto comigo. Pode apagar as luzes. Aleluia. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Pai, obrigado por esta palavra, Pai, que veio diretamente do teu coração aos nossos corações. Senhor, muito obrigado porque o Senhor repreende a todo aquele a quem o Senhor ama. Senhor, palavras como essa eu vejo uma grande manifestação do teu zelo e do teu amor para com as nossas. Aleluia, glória a Deus, que palavra poderosa, irmão. Eu sei que você foi alcançado por essa palavra, mas como eu sempre falo, eu sempre digo, muito melhor do que ouvir uma palavra como essa, é você decidir viver estas verdades, praticar, fazer com que essas verdades elas venham estar impulsionando a tua vida. Então, atenta bem para aquilo que o Espírito ministrou ao teu coração e viva essas verdades e tu vai ter uma vida vitoriosa sobre a terra.